CSI da aviação. Acidentes de verão. Você vai entender, compreender esta concepção, porque em novembro de 2024 eu lancei um vídeo falando sobre alguns acidentes que iriam acontecer no verão de 2024, envolvendo ali dezembro, né, de 2024 até, eu estimei ali, a temporada do carnaval. E alguns acidentes já ocorreram e eu citei ali algumas causas. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, e você vai poder fazer a comparação e analisar se o professor Calazans foi um profeta ou se o professor Calazans foi um técnico desse assunto. E o nosso estudo de hoje é sobre o acidente ocorrido em Canelas, onde todos os ocupantes de uma mesma família morreram, sendo o piloto membro também desta família. Tá? Então, olha só que coisa interessante que nós temos aqui. Nós vamos comentar ao longo desse vídeo. Eu já faço a primeira pergunta. Lembrando que Canelas é um aeroporto ali do sul do país, Brasil, onde não é controlado. E nós temos aqui uma pergunta, professor Calazans não acusa, professor Calazans faz pergunta. Olha só as condições meteorológicas que estavam rondando ali o aeroporto nos momentos da decolagem da aeronave. Que situação é essa? Seria stratus? Seria neblina? Seria nevoeiro? Ou seja, para mim, este foi um fator que contribuiu de uma forma significativa. Tá? Então, onde a aeronave ela decola e logo após a decolagem, nós vamos ver o vídeo melhor, logo após a decolagem, a aeronave ela é guardada, ou seja, ela é envolvida nessa formação meteorológica. Muito complicado, para mim, não vou dizer que é a causa do acidente, mas é uma situação que nós devemos considerar de uma forma muito interessante. Ok? Depois, logo após o acidente, nós temos outra situação, né? A aeronave decola, logo após a decolagem, menos de 5 minutos, ela colide alguns obstáculos e cai, e nós podemos perceber que esta restrição da visibilidade não está relacionada à fumaça, não. Está relacionada à baixa visibilidade que, ao meu ver, eu contrataria aí um perito especialista em meteorologia, ao meu ver, era nevoeiro de superfície. Tá? Então, nós temos aqui uma outra imagem também, onde nós podemos ver que nevoeiro é aquela formação, fenômeno meteorológico que restringe a visibilidade a menos de 1.000 metros. Aí eu passo a pergunta, caso seja mesmo um nevoeiro, e pior ainda, fog, né? Ground fog, tudo indica que seja um ground fog, nevoeiro de superfície. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o piloto deveria ter prosseguido para decolagem em condições meteorológicas adversas? Pergunta do professor Calazans. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK. Estamos aqui no SampaCast, lá para Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio da equipe técnica Rafael. Muito grato, Rafael, pelo apoio técnico. CSI da aviação é uma concepção do professor Calazans, do IPK, onde tem por finalidade fazer uma abordagem jurídica, uma investigação jurídica. No nosso bate-papo de hoje, nós não vamos exaurir este assunto, ele é mais amplamente e profundamente analisado em nossos cursos de perito aeronáutico, que inclusive o professor Calazans está disponibilizando um módulo gratuito do nosso curso de perito aeronáutico para aqueles que tiverem interesse no assunto. Em novembro de 2024, lembrando que esse acidente ocorreu depois desse vídeo, ocorreu em dezembro, mas em novembro de 2024, o professor Calazans lançou um vídeo, publicou no canal do YouTube, onde eu chamei de acidentes de verão, acidentes aéreos de verão, e eu gostaria que você assistisse a esse vídeo e fizesse a sua análise se esse acidente se encaixa naquelas situações que o professor Calazans pôde prever. Então, eu falei que aconteceriam alguns acidentes na temporada de verão no Brasil, envolvendo aí final
de 2024 e até o Carnaval de 2025. E eu falei que nesse período teríamos muitos acidentes, que eu denominei de acidentes de verão. Então fica aí o convite para que você assista a esse vídeo e ver se as causas que ali eu cogitei se encaixam em outros acidentes e nesse de Canela. Lembrando outros acidentes, porque eu vou comentar mais outros acidentes, o ocorrido em Ubatuba e também o outro ocorrido com um helicóptero na Grande São Paulo. Tá? CSI de Aviação, numa abordagem para peritos, lembrando que perito é aquele profissional que trabalha como perito do juiz, assistente técnico, né, tendo por finalidade causas e não fatores contribuintes. Tá? Dentro dessa concepção, nós avaliamos a responsabilidade administrativa dos profissionais envolvidos, ou seja, houve alguma violação dos regulamentos de tráfego aéreo emitido ali pelo DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, houve alguma violação dos regulamentos da ANAC, a agência que regula os documentos que regulam a atividade aérea. Responsabilidade civil, havendo acidente, há prejuízo. Quem deve indenizar? Responsabilidade penal. Algum agente envolvido em determinado acidente incorreu algum crime previsto no Código Penal? Então, na perícia aeronáutica, no CSI da aviação, a concepção é essa, que difere da investigação técnica. A investigação técnica, realizada pelas autoridades aeronáuticas, difere da investigação judicial, tá? Sendo que a investigação técnica não aponta causas, apenas fatores contribuintes. E a investigação judicial causa. Quais foram as causas e quem foram os responsáveis. Então tem a finalidade de apurar os responsáveis, tá? Ou lembrando que muitas vezes um perito aeronáutico ele trabalha com a finalidade de isentar. Determinado agente foi acusado de ter dado causa ao resultado e um perito pode trabalhar, ainda que trabalhe com o fator causa, ele está trabalhando no afã, no objetivo de isentar determinado profissional. Então, nós já trabalhamos em grupos de peritos aeronáuticos em que determinado agente foi acusado pelo Ministério Público e pudemos provar que aquele agente não deu causa ao acidente. Nesse caso, né, a causa foi o ponto preponderante. Fatores contribuintes não é a concepção principal desta abordagem. Para que você conheça melhor, o professor Calazans faz um convite para que você faça parte do nosso grupo e, caso queira, receba aí o curso gratuito de um dos módulos, né, do nosso curso de perito aeronáutico. No nosso canal do YouTube você tem acesso aos outros vídeos. Eu vou fazer a análise de alguns acidentes, no mínimo 3, né, mas são 4 vídeos envolvendo aquele vídeo principal que eu selecionei as causas dos acidentes de verão. No site do professor Calazans você tem acesso a mais informações. Lembrando que esse acidente ocorreu dia 22 de dezembro de 2024. Tá? Vamos lá? O professor Calazans colocou o vídeo em novembro de 2024. Na realidade, o vídeo eu gravei em outubro, só disponibilizei em novembro. Ou seja, praticamente um mês antes do acidente, eu já havia feito aí uma prévia do que nós poderíamos encontrar no Brasil. Esse é um avião, um Cheyenne, uma aeronave com um histórico muito bom de segurança, uma aeronave bimotora, que em princípio não oferece perigo nenhum. Toda aeronave, independente do seu tamanho, do seu porte e da sua idade, se estiver com o certificado de aeronavegabilidade em dia perante a autoridade aeronáutica, no caso a ANAC, ela não oferece nenhum risco. Uma pergunta: Calazans, essa aeronave é perigosa? Não existe aeronave perigosa. Se ela estiver dentro dos parâmetros, principalmente de manutenção, não há nenhum perigo. Tá, ok? Quais são as linhas de investigação? Lembrando que nós não vamos aqui
acusar ninguém, mas vamos fazer perguntas. Um perito, muitas vezes o perito do juiz é aquele profissional convidado a fazer perguntas, a levantar quesitos. Quesitos são perguntas. Então, quais são as perguntas que poderiam ser feitas para nós analisarmos? Lembrando que nós vamos fazer uma análise bem rápida aqui. No nosso curso de perito aeronáutico, nós vamos abordar de uma forma mais ampla e profunda. Possíveis causas. Desorientação espacial. Então vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar outros vídeos. Então a aeronave decola de um aeroporto não controlado, ou seja, não tinha torre de controle. As condições meteorológicas eram adversas. Nós vimos ali que o teto, a altura das nuvens era muito baixa, visibilidade, alcance visual horrível. Tá? Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quando a aeronave decola, nós percebemos que ela já guarda. Ela é guardada dentro das nuvens. No caso ali, tudo indica que era nevoeiro. Pode ter havido uma desorientação espacial? Pode. Então, se o piloto não tinha um alcance visual, porque estava dentro das condições meteorológicas adversas. E agora eu vou fazer pergunta, o professor Carlos não acusa. Se a aeronave não era homologada por instrumentos e o piloto também não era homologado, ou se o piloto não tinha experiência, corre o risco dele ter se desorientado. Se ele se desorientou, é possível que ele tenha perdido a altitude ou altura e colidido ali os obstáculos, que eram ali casas e prédios. Então, é uma opção, tá? Falha mecânica, também. Será que falhou o motor ou qualquer outro dispositivo? É possível, né, mas tem um fator muito interessante aqui que já vou comentar. A falha mecânica, ele deveria ter realizado um pouso de emergência, a gente vai ver se isso era possível. O peso. Então, toda aeronave, ela tem, dentro de um regulamento da própria aeronave, que explica, o manual da aeronave, que explica qual é o peso máximo de decolagem. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o piloto, para realizar um voo, ele tem que configurar a aeronave, considerando o peso, número de passageiros, no peso da bagagem e do combustível. Pois se a aeronave está com peso acima do peso máximo, ela não consegue subir. E a pergunta que eu faço é o seguinte: é possível que a aeronave tenha decolado com peso acima do peso máximo e não tenha conseguido subir? Já vi em muitas situações que a aeronave decola com peso máximo, acima do peso máximo, não consegue subir. É uma possibilidade. Assim sendo, ela não conseguiu subir, as condições meteorológicas adversas, ela não conseguiu adquirir a altitude e o piloto tenha colidido ali com os obstáculos à sua frente. Tá? Aí eu preciso explicar uma coisa muito importante. Vamos supor que tenha havido qualquer problema. A aeronave está com peso máximo, um dos motores falhou na decolagem ou na subida, um dispositivo deu problema e a aeronave precisava pousar em emergência. Aqui, para mim, é o ponto principal. Se aconteceu isso, que vai ser muito difícil de concluir, se aconteceu que a aeronave entrou em qualquer tipo de emergência, quando a aeronave entra em emergência, ela precisa fazer um pouso de emergência. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que o piloto iria realizar um pouso de emergência se ele não estava avistando a pista? Lembrando que o aeroporto de Canelas é um aeroporto que não tem procedimento por instrumentos. Se houvesse um procedimento por instrumentos, a aeronave fosse homologada por instrumentos e o piloto também, então a aeronave poderia entrar num procedimento por instrumentos e a aeronave seria guiada por intermédio dos instrumentos até a pista. Não era o caso em Canela. Tá? Então ele decolou, já foi envolvido pelas nuvens. Se houve um problema técnico, uma falha mecânica, o piloto não teve teto nem visibilidade para programar um pouso de emergência na pista ou qualquer outro local. Então, para mim, né, lembrando que as condições meteorológicas adversas, ela compromete a decolagem, tendo como uma das consequências na decolagem um problema mecânico. Ou, sei lá, tem muitas coisas que nós não podemos fechar esse assunto, né? Em acidente aeronáutico, nós não
fechamos em uma causa, em uma possibilidade, e nem descartamos nenhuma outra. Sei lá, se o piloto teve um mal súbito, ficou incapacitado, não podemos também desconsiderar isso. Tá? Então vamos lá, olha aqui. Né? Pouso de emergência. Com esse teto, com essa visibilidade, o piloto não conseguiria programar, realizar um pouso de emergência. Tá? Que nós temos outras situações aqui. Repito, embora temos aqui muita fumaça, a visibilidade não está restrita pela fumaça decorrente do acidente, e sim das condições meteorológicas. Tá aqui. Outra situação, tá? Onde nós vemos aí, olha, fog de nevoeiro. Olha como a situação estava complicada. Para mim, tá? As condições meteorológicas foram, sim, fatores contribuintes. Se foi causa ou não, cabe aos peritos, caso estejam envolvidos nesse assunto, para discernir esse assunto aí, ok? Repito, as condições meteorológicas, outros vídeos que fazem com que a gente faça essa pergunta constantemente. Aqui, para mim, é o ponto principal. Tá? Então, nós temos aqui o aeroporto no momento da decolagem. Né? Olha só as condições meteorológicas. A aeronave decola e rapidamente ela é envolvida nas condições meteorológicas adversas aqui. Aqui nós temos a aeronave decolando aqui, ó, decolando e já entrou. Para mim, tá? É um ponto que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem questionado para nós definirmos se é acidente ou não. Teto e visibilidade, altura das nuvens e alcance visual horizontal. IFR, lembrando, ainda para que se realize um voo por instrumento, quando eu realizo um voo por instrumento? Quando eu não tenho condições visuais. Ainda, tá, que a aeronave fosse homologada para fazer um voo por instrumento, então eu não tenho alcance visual, não tenho teto. Nesse caso, a aeronave pode realizar um voo por instrumentos. Então o piloto não se baseia, que nós chamamos de voo cego, o piloto não se baseia em referências visuais externas. Então os instrumentos, então precisa haver 3 requisitos. A aeronave tem que ter esses instrumentos, tá? Tem que ser homologada por instrumentos, o piloto tem que ser qualificado e o aeroporto também tem que ter os equipamentos, as instalações. No caso de Canelas, é um aeroporto que não era homologado a realizar voo por instrumentos. Só por aí você descarta toda a possibilidade. Ainda que o piloto fosse homologado, a aeronave fosse homologada, não temos ali um procedimento. No procedimento para o instrumento, é um procedimento num voo cego em que o piloto, seguindo os instrumentos, ele é livrado de todos os obstáculos, tanto no procedimento de decolagem quanto no procedimento de pouso. Então, nesse caso, o aeroporto não era provido desses equipamentos. E aí eu pergunto, essa decolagem era evitável? Esse voo era evitável? Esse acidente era evitável? Levando em consideração essas imagens, eu parto do pressuposto que essa aeronave não deveria ter decolado. Uma investigação, eu iria, como perito aeronáutico, eu iria indicar um perito especialista em meteorologia para fazer uma análise dos boletins meteorológicos e das cartas meteorológicas, ainda que o aeroporto não tivesse na região, para fazer um apanhado, uma análise e uma síntese. Tá? Lembrando que câmeras do aeroporto de partida e também câmeras das rotas podem também auxiliar na conclusão. Lembrando que muitos acidentes, principalmente realizados por autoridades aeronáuticas, levaram em consideração câmeras no local do acidente ou perto, na rota, para fazer uma análise e concluir se as condições meteorológicas foram fatores contribuintes. E eu repito, se era evitável e era previsível, em termos jurídicos não é acidente. Acidente é aquilo que ocorre sem que a pessoa tenha buscado o resultado ou assumido o resultado.
Então, é uma abordagem mais técnica que nós vemos em nossos cursos. Então, muito cuidado com essa pergunta. E aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o piloto assumiu o risco? Você pode responder a esta pergunta. Se ele assumiu o risco, poderia ele ter incorrido em dolo eventual? Tá? Lembrando que essa pergunta ela não é tão fácil assim de ser respondida. Se houve dolo eventual, tem repercussão jurídica importante na responsabilidade civil, indenização, principalmente no que se refere a seguro. E também, caso o agente sobreviva, uma responsabilidade na esfera penal bem diferente de um acidente quando ele incorre em culpa ou em erro. Então, esta pergunta ela é muito interessante, levando-se em consideração quais foram as circunstâncias do acidente e as circunstâncias do voo. Ok? E quais seriam as opções do piloto? Boa pergunta, hein? Mudança das regras? Não, ele não poderia mudar de regras porque o aeroporto não era homologado por instrumentos. Então, ali não permitia um voo por instrumentos. Ele deveria não ter feito o voo diante daquelas condições. Confirmado por uma investigação que o aeroporto estava em condições degradantes meteorológicas, aquele voo não deveria ter realizado. Lembrando que o piloto decolou de um local não controlado, cabendo ao piloto prover a separação. Tá? Condições climáticas, se não foi a causa, cuidado com causa e fatores contribuintes. Eu repito que em nossos cursos de perito aeronáutico, essa é a diferença, para mim, fundamental entre a investigação técnica e a investigação judicial. A diferença entre entre fatores e causas. Então, um fator, as condições meteorológicas podem ter contribuído para o acidente, mas não é a causa. Muitas vezes, a causa do acidente não foi a chuva, o mau tempo, foi a imprudência do piloto ter decolado, ter voado, ter pousado naquelas condições. Mas é um assunto, conforme eu já falei, mais amplo, talvez bem mais complexo, e nós não vamos aqui detalhar, mas fazemos isso em nossos cursos. Tá ok? Previsível e inevitável. O princípio da inevitabilidade, imprevisibilidade é acidente. Então, o acidente é aquilo, é o fenômeno, é o resultado que ocorre sem que eu queira e sem que eu tenha buscado o resultado. Se eu busquei o resultado assumindo o risco para fins de direito, para fins de perícia, isso não é um acidente. Acidente é quando eu não quero e não busco o resultado. Tá? Lembrando, conforme eu falei, que o aeroporto de Canelas é um aeródromo, um aeroclube que não tem torre de controle e nem o SPV, o Sistema de Proteção e Voo. Então não tem lá um sistema de meteorologia e não tem nem controle. O pouso e a decolagem não são autorizados por nenhum órgão de controle. Também as condições meteorológicas não são analisadas por meteorologista, cabendo ao piloto toda a responsabilidade por realizar o voo. Cuidado! O fato de caber ao piloto essa responsabilidade não quer dizer que o piloto possa fazer esse voo de qualquer maneira. Não. Existem critérios regulamentares. Então, o piloto tem que fazer uma análise e ver se os critérios, as condições meteorológicas estão dentro do previsto em regulamentos e aí sim realizar o voo ou não. Se o piloto realizar um voo desobedecendo as regras, pode incorrer em violação. E aí sim tem uma responsabilidade administrativa, que é aquela responsabilidade perante as autoridades aeronáuticas, ANAC ou DCEA, Agência Nacional da Aviação Civil ou Departamento do Controle do Tráfego Aéreo. Havendo prejuízo, responsabilidade civil. Havendo crime, responsabilidade penal. Então trata-se do aeroporto não controlado, não tinha controle. Torre de controle, cabendo ao piloto essa responsabilidade.
Ok? E assim nós estamos terminando, lembrando que eu estou fazendo uma síntese. Esse acidente é bem mais complexo e nós não vamos aqui em 20, 30 minutos fechar esse assunto. Estou mostrando apenas como será a linha de investigação dentro de uma investigação judicial. Em nossos cursos de perito aeronáutico, nós vamos trabalhar esse caso com peritos, pilotos, de uma forma mais profunda. E faço o convite para que você assista o vídeo e possa fazer uma relação entre o que ocorreu nesse acidente e aquilo que eu pude prever em dezembro, principalmente no que se refere a causas. E assim estamos terminando o nosso bate-papo de hoje. Faço um convite para que você conheça, né, o nosso grupo, possa escanear. Eu vou deixar o QR Code, fazer parte do grupo do professor Calazans. Eu vou deixar o link também do grupo, se você fizer parte e queira, vai receber aí um curso gratuitamente sobre o módulo do curso de perito aeronáutico. Nosso site nós temos descrição sobre esses cursos. E também no nosso e-mail, calazansdaniel@gmail.com e também o nosso telefone, que é o Zap, o 11 o 986936733. Lembrando que outros vídeos, o acidente aéreo de verão, o acidente Ubatuba, o helicóptero também decolado de São Paulo nesse mesmo período, onde teve ali a morte de 2 dos 4 ocupantes, numa situação bem delicada em se tratando de condições meteorológicas diversas. Todos esses vídeos e muitos outros estão no canal do YouTube Professor Calazans. Você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber esses vídeos automaticamente, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.